Oi gente, eu sou o Luigi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro dos filmes slashers. Nesse mês de julho, ou mês de férias aqui no Brasil também, e o mês de verão e férias lá nos Estados Unidos, a gente vai estar falando hoje sobre o filme Acampamento Sinistro, lançado em 1983, porque a gente tá nesse climão de aproveitar o acampamento. Provavelmente alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo ou acabaram de voltar ou já foram pro seu acampamento nesse mês. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo pros seus amigos que podem gostar do nosso conteúdo. E sem muito demorar muito, vamos falar sobre esse grande filme aqui. Grande filme é forçar a barra, né? Olhando pra data desse filme, você já consegue imaginar que ele vai ser aquele slasher clássico, ou seja, um filme muito B, e ele é muito baseado em Sexta-feira 13, não só por se passar num acampamento, mas sim também por ter elementos de quem é o assassino. Não é igual o Massacre da Serra Elétrica ou Halloween, que todo mundo sabe quem é o assassino, ele é uma figura icônica, e sim é um assassino escondido. Tudo bem que Sexta-feira 13 também virou isso, mas foi depois no terceiro filme. O primeiro e o segundo tinham aquele elemento de quem é o assassino. E esse filme não faz isso de uma forma muito boa, mas ao mesmo tempo faz sim, porque quando você assiste o filme em HD, você vê cenas que claramente eram pra ter esse elemento de mistério. O filme era de 1080, então a qualidade da câmera é muito pior, e quando você vê o filme em HD, você consegue ver claramente quem é que tá matando as pessoas. É maravilhoso isso. Junto com um roteiro que é conectado de forma completamente aleatória, atuações padrões de slashers e uma direção que, mesmo que não é muito ruim, não é muito boa também, Sleepaway Camp é um grande jantar pra quem gosta desse tipo de filme, como eu. Inclusive eu gostei mais ainda desse filme porque ele foi recomendação de um dos meus grandes amigos, o João Gama, que até participou do podcast com a gente falando sobre o Sleepaway Camp. Então caso você queira saber o que o Léo acha desse filme também, corre lá no podcast e confere, o episódio tá muito bom. E contando a história dele, incrivelmente ele tem um pouquinho mais de história pra contar, mas ao mesmo tempo não. E ela começa mostrando a família da nossa protagonista, a Angela, quando ela era criança, e eles estavam viajando lá, possivelmente nesse acampamento, mas na verdade eles estavam num rio, e ela junto com seu pai e irmão estavam no mar brincando, e aí três adolescentes que estavam lá dirigindo um barco perdem o controle do barco e acabam matando seu pai e seu irmão, ou pelo menos mata uma das crianças desse cara. E aí a gente já começa aquele filme clássico, né, de tipo, obviamente nosso protagonista, ou provavelmente o nosso assassino, vai ter motivo pra matar as pessoas por motivos de trauma. É isso, todos os slashers é trauma mesmo. E é exatamente isso que acontece, porque 8 anos depois, em 1983, a Angela está sendo mandada pela sua tia, que acabou virando sua guardiã legal, a doutora Martha Thomas, e seu primo Rick, pra ir pra esse acampamento, o Camp Arawak, passar o verão. Só que ela tem traumas, ela não quer ir, e quando ela chega lá, basicamente esse filme é metade da nossa protagonista não dizendo uma palavra. Eu acho que é um dos piores protagonistas assim de um filme, porque a gente tem dó dela, porque obviamente ela é traumatizada, mas ao mesmo tempo a gente tem raiva dela porque ela não faz nada. E até a simpatia que era pra ela ganhar sendo a nossa protagonista, ela não existe, porque como ela não tem diálogo, a gente não tem simpatia com ela, então a gente vê ela sendo bullyingada pelas pessoas que estão no acampamento, porque são adolescentes, normal, né, bullying faz parte da vida, mas não tem simpatia, não tem tipo motivo, a gente vê as pessoas morrendo, claramente sabendo que a nossa protagonista provavelmente é o assassino, e é isso, é esse o filme. Então basicamente todas as pessoas que bullyingam a Angela de alguma forma são assassinadas ou são gravemente feridas, como acontece com o primeiro cara do filme, que é o cozinheiro do acampamento. Ele é um abusador, claramente um pedófilo, e aí o grande dono do acampamento decide deixar a Angela junto com esse cara, e o maluco tá lá fazendo o ato, basicamente. You're gonna like real good. E o Rick, que é o primo dela e o nosso outro protagonista, pega ele no ato, e aí obviamente o cara vai lá e bate o menino na parede e fala, você não vai comentar isso pra ninguém, e na próxima cena é esse cara tomando um banho de água fervendo e indo pro hospital. E nesse ponto do filme aqui a gente chega na melhor parte dele, e provavelmente um dos maiores motivos que ele é levemente conhecido no mundo do terror, que é os efeitos práticos dele. E também tem uma outra coisa que eu vou comentar mais na frente, porque é importante pro final do filme, mas os efeitos práticos desse filme são muito legais, a gente vê assim a pele do cara, tudo bem que em alguns momentos a gente vê claramente que são manequins, mas na maioria das mortes e dos ferimentos a gente percebe que, obviamente é efeito prático, não ia matar ninguém, mas é um efeito prático bem feito, tipo nessa cena que o cara toma o banho de água fervendo, a pele dele fica borbulhando, e é muito legal, e eles fizeram isso assoprando num canudo que tava dentro desse negócio que tava fingindo ser a pele do cara, então eles realmente tomaram cuidado, que era uma coisa muito legal dos efeitos práticos, principalmente nos anos 80. E obviamente como o cara era um cozinheiro e ele acabou sofrendo um acidente na cozinha, ou o que as pessoas acham que é um acidente, o
dono do acampamento, o Mel, ele diz que foi tudo bem. Acontece, não fala pra ninguém isso, senão obviamente as pessoas vão ficar com problema, vai vir polícia, vai vir ambulância, um negócio, as crianças vão ter medo, vão querer ir embora, e ele vai perder seu dinheiro, porque ele é capitalista, né, ele é dono de um estabelecimento. E esse provavelmente é um dos piores momentos do filme, porque toda essa parte do plot policial, porque ele obviamente chama a polícia e a ambulância pra saber o que tá acontecendo, só que ele mesmo decide que foi um acidente. Então não aparece mais o policial, aliás ele aparece com um bigode falso, porque provavelmente ele arranjou outro papel e teve que raspar o bigode, ou sei lá, o bigode tava coçando o nariz dele e tinha filmado já e ele cortou o bigode fora, mas ele não é nem importante pra história, ele só fica andando pra lá e pra cá, que é padrão também de acabou o que a gente tem aqui e o filme ainda não tem 1h30, então a gente precisa colocar cenas aleatórias, mais cenas aleatórias, né? E o restante dessas cenas aleatórias que não são as mortes são, coisas qualquer, assim. É adolescente dando bundada na cara do outro, é adolescente indo nadar pelado, é adolescente jogando beisebol, adolescente brincando no telhado das casas do acampamento. É literalmente se a gente aqui do canal Sem Memória fosse pra um acampamento ou pra uma viagem em geral, pegasse uma câmera e começasse a filmar tudo que a gente fizesse, só que se a gente elevasse o nosso nível de problemas mentais a 1.000.000, que a gente tem alguns, mas não tanto quanto os personagens desse filme aqui. E também é importante dizer que os nossos protagonistas, a Angela e o Rick, eles têm o seu terceiro grande amigo e também possivelmente interesse amoroso, que é o Paul. E então o filme basicamente vai ser o Paul tentando pegar a Angela, o Rick ficando puto com isso enquanto ele tenta pegar outras meninas que estão no acampamento. I don't have time for your nonsense right now. Well, excuse me, bitch. Que isso eu acho uma parte legal, já que deixa claro que ele sempre foi pra esse acampamento e o pessoal se conhece de lá. E como era nos anos 80, não tinha rede social, não tinha nem telefone na época pra poder ligar, então eles se viam só no acampamento, que eu acho que isso deve ser uma sensação muito legal. Infelizmente nunca fui no acampamento, então eu não faço ideia, mas eu imagino que era assim na época e hoje em dia também deve ser legal. Algumas pessoas que eu conheço que foram em acampamentos acham legais, então... legal. E o resto do filme vai ser isso. Todas as pessoas que bullyingam a Angela, elas são assassinadas possivelmente por ela ou pelo Rick, mas eu vou passar rapidinho pelas mortes porque eu acho que elas valem a pena. O primeiro cara acaba morrendo afogado depois que ele foi lá dar uns beijos numa menina num barco e o barco acaba sendo virado e ele é afogado. E de novo, o Mel, o dono do acampamento, acha super normal o menino ter se afogado sozinho. Depois o nosso assassino pega uma colmeia de abelha e joga na cabeça de um outro cara enquanto ele tá no banheiro. E o cara, em vez de usar a cabeça dele e passar por baixo da porta, porque obviamente é uma porta de banheiro público, então ela tem um espaço pra você passar por baixo, mas o cara decide não passar e ele acaba sendo picado até a morte pelas abelhas. Outro efeito prático muito legal e muito traumatizante pro nosso querido Léo também, que tem medo de abelha. E é importante mencionar que nesse momento, na segunda morte, obviamente proposital do filme, o Mel começa a suspeitar que tem um assassino e ele acusa instantaneamente o Rick, que é o primo da Angela, nosso outro protagonista. Então o resto do filme o Rick vai se lascar, porque tudo que ele fizer o Mel vai estar acusando ele de ser um assassino, e a Angela tá lá completamente traumatizada, enquanto o melhor amigo do primo dela tenta entrar na calça dela. Então é isso, o filme aqui, se ele já tava aleatório e sem motivo pra tá acontecendo, ele fica uma merda, né, a parte de roteiro, mas a parte de diversão fica melhor ainda, porque a próxima morte desse filme é uma das melhores ou piores mortes da história dos slashers. E acontece quando a grande mean girl do filme, a bullying número 1 da nossa protagonista, a Judy, ela tá se arrumando pra pegar outros meninos dentro desse acampamento, só que ela é interceptada e morta quando uma chapinha de cabelo é enfiada ali nas suas partes íntimas. Cara, maravilhoso. E inclusive a Judy tem uma das melhores frases desse filme, porque ela diz, abre aspas, essa menina é um sonho de todo um carpinteiro, porque ela é tão lisa quanto uma madeira perfeita. E a outra mean girl do filme, a Meg, que é uma das conselheiras lá, uma das monitoras do acampamento, ela combinou de jantar com o Mel, que é uma coisa muito bizarra, porque ela deve ter no máximo 18 anos e o cara já tem os seus 50, e ela acaba sendo assassinada quando ela tá tomando banho. Inclusive, por algum motivo, ela é a única que é assassinada não brutalmente, né? Tipo, a Judy, obviamente, é assassinada de forma mais brutal, o que deixa muito claro quem é o assassino do filme, é a nossa protagonista. E a Meg também, que era uma grande bullying, ela morre, tipo, normal, faz parte. Ela toma uma facada nas costas. Só uma facada. Inclusive uma outra grande frase que acontece é logo depois desse assassinato, porque o Mel, ele fica gritando "Not you, Meg", desesperado, e aí ele decide matar o Rick na porrada. Ele procura o moleque dentro do acampamento e começa a espancar ele. E quando ele fica perambulando assim, sem a cabeça, ele acaba sendo assassinado com uma flechada no pescoço.
Que é uma outra coisa que eu adoro e que acontece em filmes, que é quando alguém morre com arco e flecha. Porque eu acho a coisa mais aleatória do mundo, mas ao mesmo tempo a coisa mais incrível do mundo. Você quer me deixar feliz num filme? Coloca alguém sendo assassinado com arco e flecha. E sem motivo, tá? Porque se for o negócio do arqueiro verde, não tem graça. O legal é a pessoa morrer sem motivo nenhum. E finalmente a gente chega na última cena, a revelação do filme e uma das cenas mais icônicas das histórias dos slashers, porque a Angela tá lá, deitada na praia, com a cabeça do Paul decapitada no seu colo. Ela tá fazendo carinho e quando ela se levanta, mostra que na verdade a Angela era o Peter. A irmã dele teria morrido no acidente, mas a tia dela queria ter uma filha e ela só tinha o Rick, então ela criou o Peter pra ser a Angela. E isso deixou a pessoa muito doida da cabeça. A little girl would be so much nicer, don't you think so, Angela? Inclusive a comunidade LGBT e principalmente o pessoal que é trans tem grandes problemas com isso e também porque tem um pouquinho de homofobia dentro desse filme. É uma coisa muito problemática, muito estranha, mas eu não tenho lugar de falar sobre isso, então eu só acho meio bizarro mesmo, porque é uma cena completamente inesperada e sem motivo nenhum mesmo. O negócio só acontece e o filme acaba dessa forma. Inclusive acaba com um freeze frame, que é aquele frame travado da cara da Angela, e ela tá lá assim. E um fato engraçado dos bastidores é que a mãe da Felicia Rose, que é a mulher que interpretou a Angela na época, ela obviamente não deixou a filha usar aquelas próteses de borracha que parecem o órgão genital masculino, porque, né, não podia. E aí eles fizeram uma máscara da cara da menina e um ator desconhecido que nunca apareceu e possivelmente até tirou a própria vida depois disso, ele apareceu peladão lá com a máscara da criança, tipo, ele chorou quando ele foi fazer a cena, foi uma coisa meio bizarra. Assim como o resto do filme, né? E assim termina o filme de uma forma muito bizarra, mas não a franquia em geral, porque ele estabeleceu mais 2 filmes que são sequências meio desconectadas, uma sequência direta lançada lá no começo dos anos 2000 e um filme que foi lançado em 2012, mas que foi gravado em 1990. Então a série tem um total de 5 filmes e desde que saiu o 4º filme, que seria uma sequência direta desse aqui, eles estão há anos tentando fazer um possível reboot, uma possível remake ou até uma outra recall, e é isso, tipo, eles garantiram que a Felicia Rose, que é a Angela Baker, ela vai estar ali de novo, só que eles não conseguem fazer o filme porque eu acho que ninguém conhece essa porra desse filme aqui mesmo, fora dos Estados Unidos e fora das pessoas que gostam do terror. Mas eu não achei o filme tão ruim, principalmente pelo número de morte deles, que caso você estava acompanhando, você vai saber que ele tem 12, ficando em 5º lugar no nosso ranking, ultrapassando quase todos os filmes. E eu achei isso interessante, cara. Tem bastante morte no filme, que é o que um slasher precisa, afinal de contas, né? Mesmo que não são todas as mortes que são feitas pela Angela, mas são 12 mortes no total do filme, então é isso. Mas se você considerar só que a Angela cometeu, foram 10, porque as únicas 2 pessoas que ela não matou foi o pai dela e o irmão dela. Obviamente não todas as mortes foram feitas pela Angela, mas se você tirar são só 2, então o filme fica com 10, continua lá em cima no ranking, mas a gente vai colocar o total de mortes que aconteceram no filme, porque morte acidental também é morte. E caso você queira saber, a minha nota pra esse filme são 3 faquinhas de 5, porque eu acho justo dar um 6 pra esse filme. Eu adorei ele, eu gosto de filmes slashers assim, mesmo que dá um trabalho e um cansaço incrível você assistir. Se você assistir 2, 3 em seguida, você cansa. Eu, por exemplo, até tive que dar uma pausa aqui no nosso quadro, porque eu já tava fazendo o 3º vídeo seguido de um filme slasher antigo, e eu tive que assistir um novo porque eu tava surtando da cabeça, mas com certeza ele é mais um filme slasher que você pode acrescentar na sua lista pra assistir ou reassistir, caso você já tenha visto. E se você quiser, clica ali no izinho e vê a playlist dos filmes slashers e dos filmes de youtubers que são os nossos quadros solos no canal. Look at all that young, fresh chicken. Where I come from, we call them baldies. Mas então é isso, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória. Caso você tenha gostado, deixa o seu like, e se não, deixa um dislike, mas manda um comentário pra gente saber o que a gente pode melhorar nos próximos vídeos. E aproveita que você tá ali embaixo, deixa uma recomendação pra eu trazer aqui pro Slasher, pro Léo trazer pros quadros de youtubers, e pra gente trazer pro canal e pro podcast em geral. E também se inscreve no canal pra acompanhar os 2 vídeos semanais que a gente tá postando, e obviamente toca o sininho porque o YouTube esquece de notificar, então você tem que ficar a par do que tá acontecendo. E aproveita que você tá seguindo tudo, já vai lá no Instagram e segue o Sem Memória Podcast, o Instagram principal do canal. Lá a gente tá lançando atualizações sobre o podcast que tá saindo 2 vezes por mês, notas dos filmes e notícias sobre o mundo do terror. E aproveita que você tá lá, me segue no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde Sleepaway Camp ou Acampamento Sinistro já está lá. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Tchau, tchau!